Boa noite. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpa a você que ligou, acessou a internet às 8 horas em ponto, estava marcado live, mas a gente atrasou um pouco o consultório. Então gostaria de pedir desculpa, eu tento sempre ser pontual, mas infelizmente hoje eu não consegui. A ideia do tema, que era falar sobre cirurgia minimamente invasiva, surgiu a partir de um post que a gente fez há uns dias atrás no Instagram, em que eu mostrei no post, mostrei exatamente o treinamento da cirurgia videoendoscópica. Cirurgia videoendoscópica nada mais é, que as pessoas já estão bem habituadas, é aquele tipo de cirurgia em que o médico opera com uma câmera e com os instrumentos que são mais longos, em que a gente opera olhando para a TV. Então isso se chama videoendoscopia, já foi idealizada há muitos anos e que hoje é difícil no meio cirúrgico a especialidade médica que não use. Na cirurgia plástica também não é diferente, até porque nós mexemos muito, fazemos muita cirurgia com objetivo, obviamente, estético, e as cicatrizes, por vezes, não são tão favoráveis. Então, quanto mais a gente conseguir uma cicatriz menor e mais discreta, menor é o tempo da recuperação, mais rápida é a evolução e, obviamente, menos sinal clínico de que houve uma cirurgia. Então, a gente sempre, apesar de usar cicatrizes que são extensas, numa mamoplastia, numa abdominoplastia, na cirurgia de face, a gente tenta, na medida do possível, esconder essas cicatrizes. E eu acho que a cirurgia minimamente invasiva da mama, por videoendoscopia, talvez seja a melhor coisa que pode ter surgido nos últimos anos. Na verdade, não é uma coisa tão nova, já existe há bastante tempo, mas que com a cirurgia videoendoscópica se tornou foi mais recente, digamos assim. Em outros dias a gente vai fazer o post aqui, vai falar sobre a cirurgia videoendoscópica na cirurgia da face, para que vocês entendam. Bom, falando especificamente do tema cirurgia minimamente invasiva para a cirurgia de prótese de mama, como que é feito isso? Muito paciente chega com o intuito de não ter cicatriz na mama. Alguns referem, nós vimos na TV que a cirurgia nos Estados Unidos, o médico coloca pelo umbigo e não fica nenhuma cicatriz na mama, isso me interessa. Existe uma diferença básica, porque a prótese utilizada nos Estados Unidos é uma prótese vazia, em que depois o cirurgião enche a prótese com um soro fisiológico. Então ela pode ser completamente dobrada e colocada por um orifício pequeno, que é pelo umbigo, e portanto dá sim para colocar a prótese vazia. No Brasil não existe esse tipo de prótese para cirurgias estéticas. Então as nossas próteses elas são preenchidas com gel de silicone e, portanto, por mais que a gente tente, a gente não conseguiria deixar ela passando em incisões como do tamanho do umbigo, por exemplo. Como alternativa, para que a gente não tenha cicatrizes, a gente usa a cicatriz na mama, a gente usa a incisão via axilar. Então, o que a videoendoscopia nos proporcionou? A videoendoscopia nos proporcionou colocar uma prótese de mama sem que o paciente tenha qualquer cicatriz na mama. As incisões são de 2 a 4 centímetros, localizados na axila. A partir desse momento, a gente faz a incisão e coloca o aparelho, a microcâmera, os descoladores, as tesouras, as pinças, enfim, os instrumentais médicos que vão nos permitir uma visão ampla, uma visão de qualidade excelente, tendo em vista que hoje as definições são praticamente, as câmeras são todas em HD, então a gente fica com a visão muito próxima e, consequentemente, muito melhor a visualização, muito mais detalhe, muito mais precisa, digamos assim.
A cirurgia toda dura em média 1 hora, 1 hora e meia, e com o principal benefício, como eu já falei, é a não existência da cicatriz na mama. Não existe assim uma diferença tática em relação ao tamanho. Se o paciente com incisão periareolar ou inframamária vai colocar 300, 350, 380 ml, independente do tamanho, mesmo sendo por videoendoscopia, ela pode sim colocar uma prótese de tamanho maior. Outra pergunta que nos fazem muito é que tipo de anestesia. Diferente da incisão periareolar ou inframamária, a incisão via axilar, quase sempre a gente dá preferência à anestesia geral. Geral sob máscara, que é um tipo de anestesia, digamos assim, no modo mais fácil de entender, é uma anestesia mais superficial, digamos assim, que não precisa colocar aquele tubo intraoral. Coloca assim uma máscara, e essa máscara ela consegue fornecer oxigênio para o paciente com a mesma segurança de outro tipo de anestesia. Bom, então com isso pode ser feito com anestesia geral, e a alta pode sim ser realizada no mesmo dia, porque, como eu já falei, é anestesia geral e que é mais superficial e que dura 1 hora, 1 hora e meia. Então quase sempre a gente dá preferência para as cirurgias serem de manhã, e ao fim do dia, depois do consultório, a gente volta ao hospital para dar alta para o paciente. Qualquer tipo de pessoa pode colocar prótese via endoscópica, desde que a alteração mamária seja especificamente o volume mamário pequeno. Não é uma tática utilizada, por exemplo, para as mulheres que têm mama pequena e flácida. Porque quando existe flacidez, e a gente já comentou aqui outras vezes, nós precisamos fazer junto à plástica mamária. Plástica mamária é essa que deixaria aquela cicatriz de T invertido e, portanto, perderia o sentido de nós fazermos a cirurgia pela axila, tendo em vista que a paciente já vai ter sim cicatriz na mama. Então ela é muito bem indicada para as mulheres que têm o seio pequeno e que não têm flacidez. Quase sempre pacientes mais jovens, ou que não amamentaram, ou que já amamentaram, mas que têm o seio pequeno e não têm flacidez. O tempo de evolução é basicamente o mesmo, ou seja, 1 semana, 10 dias, o paciente já está de volta ao seu trabalho, à faculdade, aos seus estudos. Normalmente eu libero o paciente para comer, fazer higiene íntima, escovar o dente no dia seguinte à cirurgia, e o que fica de limitação mesmo é não levantar os braços, não dormir de lado, não pegar peso e também não dirigir. Depois desses 10, 15 dias em que nós tiramos os pontos, o paciente está com liberdade para fazer outros tipos de atividade física. Ficando a limitação para o paciente que faz atividade física do tipo musculação, membros superiores ou atividades de luta, arte marcial, que a gente libera somente depois de 60 dias. Então, assim, eu acho que a medicina ela evoluiu muito nos últimos dias, e hoje a gente estava exatamente conversando no hospital sobre isso. Nos últimos anos, a evolução da cirurgia videolaparoscópica, videoendoscópica, foi tremenda. Os aparelhos são muito melhores, proporcionar incisões muito pequenas favorece muito a recuperação do paciente, e sobretudo quando você tem a principal vantagem, que é não ter cicatriz na mama. Então, assim, por mais que as cicatrizes seja inframamária ou a incisão periareolar, que são incisões de qualidade muito boas, é raro ter um paciente que se queixa que a cicatriz não ficou boa. Hoje existe uma série de tratamentos para as cicatrizes, desde laser, pomadas, fitas de silicone, que podem sim ser utilizadas e deixam o padrão cicatricial muito bom. Entretanto, existe a facilidade para as pessoas que querem não ter cicatriz na mama, essa técnica em que você não põe realmente a incisão no seio.
Basicamente isso. Eu acho que o tema especificamente para falar de cirurgia minimamente invasiva, o próximo live a gente vai falar sobre cirurgia minimamente invasiva na face, que é um tema, talvez foi aí que começou a cirurgia endoscópica na cirurgia plástica, em que antes a gente precisava de uma incisão toda no couro cabeludo e que agora a gente precisa de 2 furinhos dentro do couro cabeludo e, portanto, com a cicatriz muito menor e, obviamente, totalmente inaparente. Eu queria mais uma vez pedir desculpa pelo atraso, me colocar à disposição. Quem quiser pode deixar sua sugestão e, na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas que forem surgindo ao longo dos dias. Muito obrigado.